Uma enfermeira que passa as noites solitária enquanto seu marido viaja a trabalho conhece um médico triste pois a esposa se mostra bem diferente da mulher de antes do casamento. Será que os corações solitários conseguirão confortar um ao outro? Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama A Força do Amor. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. O hospital renomado, com suas paredes brancas que pareciam conter vidas inteiras de histórias, estava impregnado com a sensação inconfundível de urgência e expectativa. Era um lugar onde cada passo era cuidadosamente medido, cada ação calculada e cada segundo precioso. Dr. Marco entrou na ala de pacientes críticos com passos firmes e determinados. Seu rosto, sempre sério e inexpressivo, era uma máscara que ocultava anos de experiência e um fardo emocional que ele carregava silenciosamente. Seus olhos, profundos e penetrantes, varreram a sala cheia de enfermeiros e médicos em atividade frenética. Ele se destacava, não apenas por sua competência, mas por sua presença tranquila e imponente. Através das portas de vidro que levavam à ala, Carol observou Dr. Marco entrar. Ela estava de pé ao lado de um paciente, sua expressão suave e calorosa, em contraste com a seriedade do médico. Seus olhos castanhos refletiam uma compaixão inabalável enquanto cuidava do paciente com carinho. Carol era uma enfermeira dedicada, cuja devoção à medicina e aos pacientes era notória em todo o hospital. Os caminhos de Carol e Dr. Marco se cruzaram naquela ala de pacientes críticos, como dois destinos entrelaçados por um propósito maior. Carol, ao contrário do médico reservado, demonstrava sua própria carga emocional. Seus olhos haviam testemunhado o sofrimento e a esperança, e seu sorriso era um escudo para as noites solitárias em que seu marido, Juan, estava ausente devido às viagens a trabalho como artista plástico. Enquanto Dr. Marco se aproximava de Carol, ela sentiu uma corrente elétrica de tensão no ar. Eles trocaram um olhar breve, mas intenso, e algo dentro deles se conectou. Carol percebeu que havia algo intrigante e misterioso sobre o médico competente e sério. Nos dias que se seguiram, a colaboração entre Carol e Dr. Marco cresceu. Eles compartilhavam o fardo das responsabilidades médicas e encontravam consolo um no outro durante os momentos mais desafiadores. A amizade deles começou a se formar lentamente, como um delicado broto de primavera que perfura o solo congelado após um longo inverno. Dr. Marco, apesar de sua fachada austera, compartilhou com Carol detalhes sobre sua jornada na medicina, revelando que sua decisão de se tornar médico estava ligada a uma tragédia pessoal que o havia marcado profundamente. Carol, por sua vez, contou sobre sua paixão pela enfermagem e como seu casamento com Juan, apesar do amor que sentia por ele, estava se desgastando devido às longas ausências dele. O relacionamento de Carol e Dr. Marco cresceu através de suas conversas e colaboração profissional. A amizade que se desenvolveu entre eles era uma fonte de apoio mútuo e conforto em meio ao caos do hospital. No fundo de suas mentes, eles começaram a questionar as escolhas que fizeram em suas vidas pessoais. O que o futuro reservava para eles? A resposta era incerta, mas uma coisa era clara: um encontro naquela ala de pacientes críticos tinha desencadeado uma jornada emocional intensa que mudaria suas vidas para sempre. O sol se punha lentamente além das janelas do hospital, lançando uma luz dourada e fugaz na ala de pacientes críticos. No entanto, dentro das paredes estéreis do edifício, a vida continuava a se desenrolar, com seus segredos, esperanças e desilusões. Carol caminhava pelo corredor, seu uniforme branco impecável contrastando com o cenário clínico. Seu olhar era pensativo, os olhos castanhos profundos e reflexivos. O dia de trabalho tinha sido longo e desafiador, mas seu compromisso com os pacientes nunca vacilava. Enquanto isso, Dr. Marco estava em seu escritório, analisando cuidadosamente um prontuário médico. Seu rosto, como sempre, permanecia sério,
mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Ele sabia que cada decisão que tomava no hospital tinha o peso da responsabilidade e do conhecimento que carregava consigo. As vidas pessoais de todos os profissionais de saúde eram tão complexas quanto as cirurgias que realizavam. Carol era casada com Juan, um talentoso artista plástico cujas viagens a trabalho a deixavam frequentemente sozinha. Seu casamento era repleto de amor, mas também de solidão. Ela passava as noites em silêncio, ansiando pela presença calorosa do marido. Enquanto isso, Dr. Marco compartilhava sua vida com Paula, uma mulher fútil e superficial. Paula vivia uma vida de luxo, desfrutando do dinheiro que o marido ganhava com tanto esforço. Seus dias eram preenchidos com encontros beneficentes, idas aos salões de beleza e compras em shoppings luxuosos. A admiração que Marco sentirá por ela quando se conheceram na faculdade de medicina havia se desgastado ao longo dos anos, substituída por uma crescente sensação de desencanto, que se iniciou justamente quando Paula, ao perceber o futuro promissor do marido, parara de estudar e trabalhar sob o argumento de que seria responsável por resolver todas as necessidades cotidianas deles dois. Em um final de tarde, Carol e Dr. Marco compartilharam um momento de pausa no pequeno jardim do hospital. A conversa entre eles, como muitas vezes acontecia, desviou-se para seus relacionamentos pessoais. Carol expressou seus sentimentos de solidão, sua necessidade de conexão com Juan, mesmo quando ele estava longe. Seu rosto refletia a tristeza de alguém que ansiava por algo que parecia fugir. Dr. Marco, por sua vez, confessou a crescente distância entre ele e Paula. Ele compartilhou como sua esposa se afastara da mulher que ele um dia amara, substituindo o amor pela busca incessante por prazeres superficiais. Sua voz era carregada de amargura enquanto desabafava sobre a sensação de estar preso em um casamento vazio. Nesse momento de vulnerabilidade, Carol e Dr. Marco encontraram uma compreensão mútua que transcendeu o aspecto profissional de sua relação. Eles compartilhavam a sensação de que suas vidas estavam desalinhadas com seus desejos e sonhos mais profundos. Naquela noite, quando cada um voltou para suas casas, eles levaram consigo as reflexões sobre suas vidas pessoais. Eles se questionaram sobre o que era realmente importante, sobre os compromissos que haviam feito e sobre as escolhas que os haviam levado a esse ponto. No silêncio de seus quartos, Carol e Dr. Marco enfrentaram a realidade de que suas vidas pessoais estavam desalinhadas, uma dissonância que parecia impossível de ignorar. Dias se transformaram em semanas, e as estações mudaram enquanto Carol e Dr. Marco continuavam a compartilhar sua jornada no hospital. A ala de pacientes críticos era um redemoinho de atividade, mas no centro desse turbilhão estavam eles, unidos pela medicina e pelo crescente laço de amizade. As manhãs eram marcadas por cirurgias complexas e diagnósticos desafiadores, mas à medida que o dia avançava, a tensão diminuía. Carol e Dr. Marco encontravam momentos preciosos para conversar nos intervalos entre os plantões. Suas conversas iam além dos casos médicos, adentrando o território de suas vidas pessoais. Carol falava muito sobre Juan, o homem que amava intensamente, o artista plástico tão aclamado por sua sensibilidade, mas que não percebia a solidão que sua esposa se encontrava. Ela compartilhava a dor da solidão que sentia, como se uma parte de sua vida estivesse sempre ausente. Seu olhar expressava uma mistura de amor e saudade, mas também uma determinação feroz de manter seu casamento intacto. Dr. Marco, por outro lado, desabafava sobre Paula, sua esposa fútil e materialista. Ele revelava como as prioridades deles, enquanto casal, haviam se afastado drasticamente ao longo dos anos. A admiração que um dia sentirá por Paula havia sido erodida pela constante busca por luxos, prazeres e viagens. Ele buscava resquícios daquela mulher culta, leitora, que tinha sonhos grandes para a própria carreira. O médico se sentia preso em um casamento que não mais refletia seus valores e aspirações. Conforme compartilhavam esses sentimentos íntimos, a empatia mútua cresceu.
Carol entendia a angústia de Marco em relação a um casamento que estava se desgastando, e ele compreendia a solidão que Carol sentia quando Juan estava longe. Eles se apoiavam de maneira que ninguém mais podia entender. No meio das conversas profundas e das lutas diárias no hospital, uma amizade verdadeira e única começou a florescer. Eles eram confidentes, conselheiros e, acima de tudo, amigos leais. Nos momentos de maior tensão, era nos olhares e gestos sutis que eles encontravam conforto. Em uma noite de plantão especialmente desafiadora, depois de salvar a vida de um paciente que lutava pela sobrevivência, Carol e Dr. Marco compartilharam um olhar que transcendia as palavras. Foi nesse momento que eles perceberam que suas vidas estavam se entrelaçando de uma maneira que ia além da amizade. Por mais que lutassem contra isso, não podiam ignorar a atração que sentiam um pelo outro. A tensão romântica pairava no ar, mas eles sabiam que cruzar essa linha teria consequências imprevisíveis. No entanto, o que eles não podiam negar era que a força do amor, mesmo que proibida, estava crescendo entre eles, tornando-se mais difícil de conter a cada dia que passava. O hospital, com seus corredores silenciosos e salas de pacientes críticos, testemunhou o nascimento de uma paixão que não deveria existir. Carol e Dr. Marco, envolvidos em suas rotinas frenéticas de salvar vidas, mal perceberam quando sua amizade profissional se transformou em algo muito mais intenso. À medida que o tempo passava, a atração que sentiam um pelo outro crescia, tornando-se impossível de ignorar. Cada olhar trocado, cada toque acidental, era um lembrete constante da chama que queimava entre eles. No entanto, ambos estavam conscientes das consequências que uma relação amorosa poderia trazer. Carol era casada com Juan, um homem carinhoso, mas que passava grande parte de seu tempo viajando a trabalho como artista plástico. Dr. Marco tinha Paula, sua esposa, uma mulher cujo amor pelo luxo e dinheiro havia se tornado uma barreira intransponível entre eles. Noites insones se tornaram a norma. Carol se deitava na cama, seu coração dividido entre o amor que sentia por Juan e a paixão avassaladora que a consumia quando estava perto de Dr. Marco. A solidão que sentia em sua ausência era insuportável, e a culpa a corroía por dentro. Dr. Marco, por outro lado, estava preso em um casamento que se desintegrava a cada dia. A admiração que um dia sentirá por Paula havia se transformado em. Ele se perguntava onde haviam errado, como haviam chegado a esse ponto em que a distância emocional entre eles era insuperável. Foi durante uma noite de plantão particularmente difícil que a tensão finalmente atingiu seu limite. Carol e Dr. Marco tinham de um paciente crítico. Suas mãos habilidosas trabalharam em perfeita harmonia por muitas horas e, ao final, exausto, descansavam na sala reservada aos médicos. Em meio àquele estresse e exaustão, seus olhares se encontraram, e algo dentro deles cedeu. Foi um beijo apaixonado e proibido, um beijo ardente, um momento de rendição às emoções que haviam tentado reprimir. O gosto do beijo era uma mistura de paixão e realização, mas temperados pela culpa e remorso. Quando se separaram, eles não sabiam o que dizer um ao outro. Carol, percebendo que se encontrava na sala dos médicos, se retirou com medo que alguém entrasse e os encontrasse ali. Suas fisionomias iriam denunciar o que havia acabado de acontecer. A paixão que havia se desenrolado entre Carol e Dr. Marco era uma chama que queimava intensamente, mas agora eles se encontravam diante de escolhas que poderiam mudar suas vidas para sempre. Aquele beijo foi o primeiro de muitos que se seguiram. Beijos furtivos, roubados, que denunciavam o fogo de paixão que queimava entre eles. Mas ao término de cada plantão, quando cada um voltava para suas casas e encontrava seus parceiros, a culpa chegava de forma avassaladora. Mas eles não conseguiam impedir que seus corpos se aproximassem da próxima vez que se encontravam. Viviam nesse cislo sem fim. No silêncio das noites do plantão, eles se reuniam secretamente, como amantes em um mundo paralelo.
No consultório trancado de Dr. Marco, eles se sentiam livres para viverem todo o amor que queimava dentro do peito e compartilhavam palavras de amor e confissões profundas. As horas passadas juntos eram um refúgio da realidade, um lugar onde podiam se entregar ao desejo avassalador que os consumia. No entanto, a manhã e o fim do plantão traziam a dura realidade de suas vidas. Carol ainda era casada com Juan, e Dr. Marco com Paula. As mentiras e segredos que guardavam pesavam em suas consciências, e a culpa era uma sombra constante em seus corações. As conversas com amigos próximos e confidentes apenas intensificaram a confusão. Juan começou a perceber a crescente distância entre ele e Carol, e Paula suspeitava das mudanças no comportamento de Dr. Marco. A traição era uma possibilidade que pairava no ar, mas ainda não havia sido confirmada. Carol e Dr. Marco enfrentaram noites insones e debates internos dolorosos. Eles se perguntavam se deveriam seguir seus corações e viver o amor que sentiam um pelo outro, ou se deveriam tentar salvar seus casamentos insatisfatórios. Em uma conversa franca, eles admitiram que estavam em uma encruzilhada. Carol questionou se o amor que sentia por Juan era suficiente para compensar a solidão que ela suportava em sua ausência. Dr. Marco confrontou a dura realidade de que seu casamento com Paula estava desmoronando e que a paixão que ele uma vez sentirá por ela havia se transformado em cinzas. As lágrimas e as palavras compartilhadas nessa conversa foram um reflexo da dor e do desespero que eles sentiam. No entanto, a escolha que tinham que fazer continuava sendo um dilema agonizante. O jardim do hospital estava iluminado pela lua, criando uma atmosfera etérea enquanto Carol e Dr. Marco se confrontavam com as escolhas que haviam feito. O destino de seus relacionamentos e a força do amor que compartilhavam estavam pendurados no fio da incerteza. As palavras fluíam entre eles, carregadas de emoção e vulnerabilidade. Carol expressou sua angústia sobre o estado de seu casamento com Juan e a solidão que sentia quando ele estava ausente, mas lembrou que seu casamento não era solidão. Lembrou que a fizera se apaixonar por ele tantos anos atrás e que isso incluía as viagens que ele fazia para levar ao mundo sua arte. Se recordou que quando Juan estava em casa a presença dele era plena e eles tinham bons momentos juntos. Dr. Marco, por sua vez, falou sobre seu casamento, mas, diferente de Carol, não conseguiu ver na mulher de hoje a jovem por quem ele se apaixonara quando ainda era um estudante. Havia um grande vazio no seu relacionamento com Paula. Enquanto eles falavam, o passado emergiu como um pano de fundo para seus conflitos atuais. Carol compartilhou detalhes de sua infância, marcada pela ausência de seu pai, um homem que passou mais tempo viajando do que em casa, e como isso influenciou seu desejo de um relacionamento sólido e presente com Juan. Dr. Marco também revelou partes de seu passado, incluindo a perda trágica de alguém que ele amara profundamente. Essa tragédia o havia tornado reservado e cauteloso em relação ao amor, e sua relação com Paula tinha sido uma tentativa de encontrar segurança e estabilidade. No entanto, à medida que compartilhavam essas histórias pessoais, eles também reconheciam a força do amor que havia crescido entre eles. Era um amor que não podia ser negado, uma conexão profunda que transcendia as circunstâncias e os compromissos. Carol e Dr. Marco estavam conscientes das consequências devastadoras de seguir seus corações, mas também compreendiam que negar o que sentiam era uma prisão para suas almas. A vida é curta demais para se contentar com uma existência vazia, e eles decidiram que não poderiam mais negar o que sentiam. As lágrimas foram derramadas e promessas foram feitas sob a luz da lua. Carol e Dr. Marco escolheram seguir o amor que encontraram um no outro, sabendo que o caminho seria difícil e cheio de desafios. Eles reconheceram que, embora estivessem deixando para trás relacionamentos quebrados, estavam também abrindo a porta para um novo começo. Carol e Dr. Marco, apesar das adversidades, escolheram seguir seus corações e buscar a felicidade juntos, aceitando os riscos e as incertezas que o futuro lhes reservava. O sol se pôs sobre o horizonte, lançando um manto dourado sobre o horizonte.
Era um novo começo para Carol e Dr. Marco, um capítulo em branco esperando para ser escrito pelas mãos do destino. Carol e Dr. Marco enfrentaram muitos desafios ao escolherem seguir seus corações. A separação de Juan e Paula não foi isenta de dor e conflito, mas com o tempo, ambas as partes encontraram seu próprio caminho para a cura e o perdão. Juan, embora tenha sofrido com a perda de Carol, encontrou sua própria jornada de autodescoberta. Ele mergulhou em seu trabalho artístico, expressando suas emoções e experiências em suas pinturas. No processo, ele criou obras belíssimas que levaram a crítica à loucura e o elevaram à condição de celebridade mundial em pouco tempo. Com isso, conhecer outras pessoas que compartilhassem da sua paixão pela arte e pela vida não foi difícil. Paula, por sua vez, confrontou sua própria natureza superficial e reconheceu a necessidade de buscar uma vida mais significativa. Ela começou a se envolver em atividades de voluntariado e se aproximou de sua família de uma maneira que nunca havia feito antes. A experiência de perder Dr. Marco a levou a uma jornada de autoaperfeiçoamento e crescimento espiritual. Enquanto isso, Carol e Dr. Marco, agora livres de seus relacionamentos anteriores, estabeleceram uma vida juntos. Eles encontraram um novo lar onde compartilhavam seus sonhos e aspirações. A paixão que os unia continuava a queimar brilhantemente, mas agora estava temperada pela confiança e pela compreensão mútua. Pelo hospital onde tudo começara, eles nutriam um grande carinho, mas entenderam que precisavam buscar novos ares em uma nova cidade, para iniciarem uma nova vida sem sombra pairando sobre eles. A jornada que tinham percorrido havia os transformado, e agora eles tinham uma apreciação ainda maior pelo poder do amor. Você tem alguma história de amor parecida com essa? Compartilhe nos comentários abaixo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.